Fala galera, começando o episódio 3 de Café com Lead, cara, a gente tá feliz demais. Cara, com toda a repercussão, ainda que seja pouca, a gente quer que chegue em muito mais pessoas e que leve a informação correta para cada um ouça o que tem que ouvir e que a gente consiga, no final das contas, ajudar, que é o nosso intuito. E antes de passar a palavra pro Diogo aqui, a gente, cara, juntou nosso copinho aqui para brindar a cerveja, ele já bebeu tudo e tá tomando água, mas Saúde tá beleza. nós. Apresente o nosso convidado de hoje aí, Diogo. Bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado pela audiência. Marrom, a gente tá chegando fora do Brasil, cara. Tem gente mandando print da Argentina, mandando print do Uruguai assistindo a gente. Estamos já extrapolando fronteiras. Então, Isso que é bom. a repercussão tá grande. Estamos hoje com mais um convidado, né, seguindo a nossa sequência aí da nossa primeira temporada do Café com Lead. Hoje o tema é diferente. Hoje a gente vai falar de outra área. Semana passada foi sobre RH, foi sobre cultura. Hoje o tema é sucesso do cliente, a famosa área de Customer Success, o CS. E hoje, nosso convidado, queria que ele se apresentasse rapidamente aqui, nosso grande José Paulo Ferreira, o grande José Paulo, nosso convidado da vez, especialista em CS, já atua na área aí há 6 anos, um cara com uma bagagem muito grande. Não começou em sucesso, vamos entender onde é que esse cara começou, porque a trajetória dele, além de muito rica, é de muitos aprendizados. Zé, muito obrigado pela presença. Cara, eu que agradeço demais, assim. Prazer inenarrável, uma honra gigantesca estar com vocês. Além da gente ter já passado pela jornada de trabalho juntas, cara, aprender muito com vocês e a gente se tornar amigo, tá aqui hoje é muito importante e aí botou uma pressão ainda maior, sabendo que já está chegando a níveis internacionais. A parte boa é que no último podcast ele já falou que a agenda do Bruno Toguinho era complicada, a minha não é. Então, se quiserem me chamar mais vezes, ó, já pode ir trazendo, que a ideia é a gente bater esse papo sempre. Muito bom, Zé, muito bom. Queria só apresentar rapidamente o Zé. O Zé, que ele tem formação em comunicação social, ele se formou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nossa grande UERJ, sempre bem-vinda. Tem MBA em gestão horizontal, empreendedorismo, né, José? Isso. Pronto. Zé, o que hoje atua, ele é especialista em CS na empresa, na startup Árvore, que é uma startup de educação. Já atua lá 2 anos, Zé? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Vamos começar contando a história do Zé, começar a aprender um pouco do Zé, mas vamos voltar muito. Vamos lá para trás, lá no começo, lá em meados 2018, 2017. Zé, você é especialista em CS, mas você não começou como CS, né? Você começou em que área? Voltar um pouquinho. Quando eu nasci em 94... Não, cara, mas é muito bacana quando eu fui montando ali um pouco, né? Até pra gente estar aqui junto e conversar, é muito legal a gente retomar todos os acontecimentos que a gente tem dentro da nossa jornada ali profissional. Pô, e relembrar também momentos que o principal de relembrar essa jornada são os legados e o contato que a gente vai deixando no meio do caminho, né? Eu gosto muito de contar essa jornada, iniciando pelo ano de 2018, porque foi o ano que eu entrei pela primeira vez trabalhando ali dentro de uma empresa que tinha ali uma gestão horizontal, que tinha ali o que a gente chama ali de cultura de startup, e, cara, que mudou minha vida completamente, né? Então, eu sempre tive que trabalhar. Então, pô, desde moleque, tinha que trabalhar ajudando em alguma coisa da minha mãe, num barzinho que ela trabalhava junto, já fui jovem aprendiz, já fui estágio. E aí a gente fica passando por empresas tradicionais e tal. Cara, 2018 é o ano que eu entro pela primeira vez numa startup. E é o ano que mudou minha vida, cara. Mudou minha chave. Entendo que eu tive esse privilégio de entrar pela primeira vez num mercado que me trouxe uma visão sistêmica muito bacana para estar aqui hoje, né? Vou falando, pelo amor de Deus, me interrompe aí, cara. Senão pode seguir. Vou ficar falando na beça. Tranquilo, pode deixar, cara. E aí, 2018... A cerveja tá boa. 2018, eu entro na nossa startup, que é onde a gente trabalhou junto, Sim. E entro na vaga de SDR, né, que a gente chama de pré-venda. E aí, não sabia o que era pré-venda. A realidade, nem sabia se tinha vaga aberta. Eu que estava pesquisando um pouco sobre contadores, eu tenho um tio que era contador, eu queria ajudar ele de alguma forma. E aí eu encontrei a empresa onde a gente trabalhou e mandei currículo para lá
sem saber se tinha vaga ou não, me chamaram, cara, desde o processo seletivo, quando eu entrei lá, eu vi gente de chinelo, pô, eu vi uma educação absurda, via a senhora que ficava lá auxiliando ali na parte da limpeza, vendendo docinho no meio da empresa ali. Eu falei, cara, quero fazer parte disso. O que é isso? O que está acontecendo? Ambiente jovem também, né, Zé? Exatamente. E aí eu entro como pré-venda. E é ali que eu inicio realmente minha carreira. Eu só falo hoje que eu sou especialista em sucesso, mas esse início para mim foi essencial. Cara, pré-venda. Todo mundo tinha que trabalhar em pré-venda. Mano. Eu costumo dizer que é a porta de entrada para muita gente que quer ou começar a trabalhar ou entender como funciona mais essas empresas que a gente trabalha, porque para muita gente é novidade ainda. Costumo dizer que o pré-venda é a tua porta de entrada. Mano. Inclusive, Marrom já foi pré-vendedor. Já. Eu já atuei um breve período como pré-vendedor também, então Sim. Já passamos por isso. Não é coincidência. Olha, repito, nós dois ali trabalhando como pré-vendedor, você também fazendo um pouco, você fez muito pré-venda quando a gente fez aquele projeto pivotando o MVP. Exato. Juntos, assim. E, cara, tirando um pouco até de humildade, mas olha onde a gente está hoje aqui, vocês com o podcast de vocês, não é coincidência. Porque a gente aprendeu muito lá. Não só o mercado onde a gente estava, mas realmente a gente aprende no meio da porradaria ali mesmo, diária, assim, né? Então é você se ferrar até dar certo, até você conseguir uma reunião. Basicamente o escopo é esse, assim. E lá abriu meus olhos porque é o primeiro contato que você tem com clientes que não conhecem o produto, o serviço que você faz e vai te alimentando ali de repertório, de discurso, vai te alimentando de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é muito real, que é de resiliência mesmo. Uhum. Você ali fica todo momento nesse processo. Então, é aí que começa essa minha história dentro de um mercado sistêmico de startups, assim. De lá, fico ali um tempo em pré-venda, cara, aprendendo ali bastante. E acontece um processo seletivo interno dentro dessa empresa, também ainda no ano de 2018, para trabalhar na área de sucesso do cliente. Também tinha a mínima ideia do que era, assim, mínima ideia. Fala, sucesso do cliente, o que é isso? Que nome é esse, né? E o que te fez tentar, então, migrar, Zé? O que te despertou sua atenção ou sua curiosidade? Por que migrar, né? E por que o sucesso na época? Cara, nessa empresa onde a gente estava, a área de sucesso do cliente, eu via muitas referências, assim. Todo mundo... Você é referência para alguém, sempre. Todo mundo é referência para todo mundo. Sim. Nem que seja para uma pessoa só. A área de sucesso do cliente, e aí eu não sei se o escopo da empresa onde a gente trabalhava tinha esse objetivo, mas lá você via, cara, pessoas estratégicas, com uma visão estratégica de negócio muito bacana, desenvolvendo projetos que eram um pouco menos operacionais e muito mais estratégicos, realmente, de gestão, de projeto, de gestão e tudo mais. Quer falar quem era a tua referência lá? Cara, referência sucesso do cliente, já vou avisar aqui, marcar Juliana Volutão, referência máxima. Boa. Ari, Arizão. Pô, referência máxima, não tinha como. Dentro de pré-venda eu tinha referências também. Você, Marrom, referência máxima, Diogo, referência comercial. Líderes que foram referências para mim, a Carla, Lucas Caminha. Qualquer post que eu boto no LinkedIn, cara, eu falo deles, eu menciono um pouco eles, porque não tem como falar um pouco ali da minha carreira sem mencionar todos vocês, assim. Sim. E tinha uma área muito interessante lá, Diogo, que é a área de implementação, né? A área de onboard. E era uma área que me chamou muita atenção, porque você tinha que ter uma didática para ensinar a mexer ali na plataforma. E aí, ainda em pré-venda, cara, você fala, o melhor skill que você tem é ter cara de pau. É o melhor skill que você tem na tua vida. Tu não tem vergonha, tu chegar e querer se meter, chegar e querer falar e passar para frente. Então, ainda em pré-venda, eu já estava começando a fazer um pouco o processo de treinar o time de pré-venda em alguma coisa. Eu fiz um treinamento sobre um concorrente da empresa que a gente trabalhava para o time comercial. Que, era a área que tinha que saber da parada. Então, mas isso tudo foi no carão e errando pra cacete também. Não é que as coisas davam certo, não. E aí, fui gostando um pouco disso e eu vi que a área de implementação ali era a área que eu conseguia
botar isso na minha rotina ainda mais, né, de forma mais didática. E entro lá na área de implementação e esse foi o pontapé inicial. De lá para cá, cara, nem vou detalhar muito assim, porque como a gente está trabalhando numa startup, ela tem mudanças todo momento, tem mudança todo segundo. Então lá eu entrei como implementação, depois eu fui para o time de evolução, né? Hoje, atualmente, a gente chama de time de onboarding, time de ongoing. Já atendi carteiras de pequeno porte, carteiras de porte maior. Já coordenei MVPs ali que a gente fazia para tentar reestruturar as coisas. Já fui júnior, já fui pleno, já fui sênior. Já fui enablement, que é uma outra área que eu posso entrar em detalhes mais um pouco dentro da área de sucesso. E hoje estou como supervisor. Para resumir essa primeira pauta, de fato, eu me considero realmente especialista de sucesso do cliente, que eu estudei muito isso. Vivi ainda bem a parte prática muito disso. Muita gente me chama de maluco. A pessoa fala, cara, meu sonho, tô em sucesso, meu sonho é sair de sucesso. Cara, o meu realmente não é. Eu fico muito feliz aprendendo sobre isso, ensinando sobre isso e praticando o que eu ensino, sabe? Boa. E eu acho que eu consegui resumir aí. Ó, só antes de eu fazer uma pergunta para ele relacionada até a sucesso, falar uma coisa que é importante para a galera saber também. Acho que a virada de chave do Zé foi essa e a minha também foi, e o Diogo vai concordar. Quando eu deixei de ser um agendador de reuniões para ser realmente um pré-vendedor, aí que minha vida mudou. E começou a mudar lá em 2018 também. Quando eu parei de falar 1 minuto no telefone para falar 5, a minha vida mudou. E foi daí que surgiu o Hunt interno. Tu participou de um processo seletivo interno e eu fui um Hunt. Para explicar pra galera, o cara viu que eu tava com um potencial bacana, trabalhando bem, e me chamou pro time comercial. Então, cara, às vezes é essa virada de chave. Tu entendeu o que tá fazendo, vê se tá fazendo bem, porque às vezes tá batendo meta, mas não tá tendo resultado. Igual a gente acompanhava muitas pessoas. Bateu meta aí, mas, cara, das 40 reuniões que tu agendou, não vendeu nenhuma. Isso é bater meta? Será que isso tá sendo saudável para a empresa e para você? Porque daqui a pouco vão começar a puxar os números e, tu tá agendando reunião, mas não tá convertendo. Então, o meu bacana foi esse, das reuniões que eu tava agendando, tava convertendo mais de 20%, então, assim, tava trazendo um MRR legal, e acho que a virada de chave é essa. Mas, voltando pro sucesso, para explicar pra galera de casa, você falou que hoje a nomenclatura mudou um pouquinho, então tem... na nossa época era evolução, cara, tinha upsell, cross-sell, tinha a parte da implementação, que era a parte do onboarding. Hoje, como é que estão essas nomenclaturas e o que um time de sucesso do cliente faz? Beleza. Hoje, dentro de um fluxo, vamos dizer, um fluxo perfeito de um time de sucesso do cliente, ele tem uma primeira área que é a área de onboarding. A área de onboarding é onde os clientes acabam de virar parceiros e eles passam por esse processo para fazer a implementação, só que de forma muito consultiva. Aí já muda um pouco a nomenclatura. Implementação agora é muito mais associada a como se fosse um time quase de TI mesmo, né? Então, eu vou implementar aquilo, meu amigo, acabou, beleza, tchau, tá implementado. O onboarding não, além de implementar, eu tenho que engajar, fazer ele engrenar ali, sair um pouco do início ali, né, que é extremamente importante, né? Então, o período de aderência ali do cliente e tudo mais. Após isso, ele entra para o time de ongoing, né? A gente chamava também de time de evolução, lá nessa empresa antiga. Essa nomenclatura você pode ainda encontrar, né, em algum tipo de empresa, mas é uma área totalmente estratégica, onde o objetivo é entregar valor continuado para o cliente. Então, ele tem que continuar enxergando o valor que ele viu lá na venda, na parte comercial, né? Boa. Então, como a gente consegue medir a saúde do cliente no uso ali da plataforma e, de fato, entregando o sucesso o sucesso que esse cliente espera através do nosso produto ou do nosso serviço, né? Então, essa é basicamente as nomenclaturas. Aí começa a aparecer um pouco algumas... vai ramificando um pouco mais, né? Então, por exemplo, hoje já se comprova que é extremamente importante ter um analista de sucesso vendedor. Às vezes ele não vai nem vender de fato como comercial, mas todo momento que eu mostrar a plataforma, mostrar o serviço, cara, eu tenho que estar vendendo. E aí hoje o time de ongoing, ele faz ali essas expansões para outros produtos.
que é o upsell ou o cross-sell. Uhum. Posso até detalhar um pouco mais, né? Vou dar um exemplo do McDonald's. O que é um upsell? Eu tenho uma batata pequena, vou comprar uma batata grande. Isso é um upsell. O que é o cross-sell? Eu comprei uma batata e agora eu quero comprar um hambúrguer. Estou comprando um outro produto, estou comprando um outro serviço. Perfeito. Então, esse tipo de venda dentro de sucesso, cara, é essencial, porque eu não tenho o valor de custo do cliente que eu tenho lá no pré-venda. O cliente já está aqui comigo. Então, esse custo para ter ele é muito menor. Então, esse processo de venda fica ali dentro do time de ongoing. E aí, hoje, a gente tem time de farmer em algumas empresas. O farmer é como se fosse depois do time de ongoing. Então, o time de ongoing gera oportunidade de venda, o farmer vende, e aí volta para o time de ongoing, fica nesse ciclo. Enfim, então, outras nomenclaturas vão aparecendo assim, mas no final a estrutura acaba sendo essa. Assim. Sim. Fez sentido? Pode perguntar isso. Claro, claro. E abordar aqui um pouco desse começo, só uma dúvida, ô José. Você já começou em sucesso como analista júnior, depois virou pleno, aí você trocou de empresa, depois virou sênior, você já assumiu a etapa de CS Enablement. Só um parêntese, o que seria um CS Enablement, José? Enablement, normalmente, fazendo uma tradução ao pé da letra, assim, é como se fosse um capacitador. Então, é um profissional responsável por capacitar, por treinar um time. Então, eu posso ter enablement em várias áreas. Então, eu posso ter um CS Enablement, que é uma pessoa que fica capacitando, fica treinando o time de CS. Tem o Sales Enablement, que fica no time comercial. E aí, tanto os novos colaboradores que chegam, e aí tem que fazer esse processo, né, de aprender ali sobre o produto, quanto reciclagem dos colaboradores que já estão na plataforma, para sempre realinhar o discurso, realinhar como que está a jornada desse cliente, de acordo ali com o direcionamento das métricas e resultados. Assim. Então, é uma área muito bacana que eu gosto bastante. Você todo momento tem que treinar ali o time, né, de acordo com o escopo ali exigido daquele momento. E basicamente é isso. Bom. Resumi muito. Mas... E você é supervisor hoje? Hoje sou supervisor. Você gerencia um time? Hoje eu gerencio basicamente... Dentro da área de sucesso, eu estou gerenciando 3 times. Que é um time de low touch, um time de tech touch e, paralelo a isso, um time de onboarding. Né? Então, tech touch e low touch são times dentro da etapa de ongoing, que eu expliquei anteriormente, né? E aí o que define quem é o cliente low touch ou o cliente tech touch é o tamanho dele. O ticket médio dele, né? Ticket O quanto médio, ele investe ali. Isso, exatamente. São vários fatores. Perfeito. E aí, como o CS vai agir com esse cliente, vai depender ali dessa classificação de tech touch e low touch. E é bem na letra também. O que é low touch? Cara, é pouco toque. Então tem que... como sucesso consegue entregar valor para esse cliente com poucos toques ativos. Cara, o que é tech touch? Cara, como que eu consigo entregar valor basicamente com uma comunicação tech, sem eu necessariamente ir em contato humano, né? Sim. Esses são os desafios dessas duas áreas. Boa. Aí, Diogo. Então, nessa linha, aí queria entender, já que você está estruturando para a gente, explicando melhor, Zé, queria que você compartilhasse com a gente. Isso aí quando a gente começa a falar das áreas do CS, a gente lembra logo da famosa jornada do cliente. Né? Começa lá em pré-venda, ele começa como lead, na verdade, ele passa pelo comercial e o comercial passa para o CS. Né? O lead virou um cliente, entrou no CS, Zé. Dali para frente, os primeiros cuidados que você tem que ter com aquele cliente novo, erros que acontecem em comum, até se você já quiser começar a dar dicas para quem acabou de entrar na área, quem está estruturando a sua área de CS na sua empresa. O que é comum acontecer? Pô, pessoal, não cai nessa armadilha, porque isso aqui vai dar erro. O que você pode compartilhar nesse comecinho de jornada do cliente? Beleza. Eu vou compartilhar bastante, que errei bastante. Já aviso logo que, pô, erra comigo mesmo. Cara, começa no marketing, né? Na verdade, ali, toda essa etapa tem que estar todo mundo junto, né? Então, a equipe de marketing já educando ali o cliente para ele cair ali no SDR, ir para o time comercial, enfim, ir para o time de sucesso. De quando chega no time de sucesso, eu gosto de falar que ali é um erro a gente achar que o time de sucesso é um ponto final. Ele, na verdade, ele é o fim e o começo de novo da jornada, só que fica esse ciclo ali dentro de sucesso.
né? Um cliente que compra um produto X e chega no time de sucesso, cara, eu tenho que fazer ele expandir. Se eu tenho uma empresa hoje que só depende do faturamento que chega do comercial, mano, eu vou falir. Eu vou falir. Porque o custo de aquisição desse cliente é muito alto, eu não vou conseguir escalar o processo, eu vou ter que basicamente sempre escolher um produto ou um serviço principal, né? Que a gente chama de, às vezes, produto pipoca ali, que é o principal, porque muitas das vezes o comercial não tem tempo para mostrar tudo. Pô, minha empresa tem 5 produtos, mas eu tenho 20 minutos, 40 minutos para marcar uma reunião. O pré-venda falou que era 15, na verdade. Aí o cara chega lá, pô... E às vezes, um produto você nem mostra tudo, você mostra só o principal. Só o principal. Então, ali, cara, é a hora do sucesso. Vendi, cara, tá aqui. Sucesso agora vai maturar, vai fazer esse cliente se desenvolver ali. Então, o primeiro erro que eu já consigo entender é, cara, CS é uma área que necessita de ter colaboradores vendedores. Tem que gerar oportunidade de CS para você conseguir escalar teu negócio. Isso é o primeiro ponto. Erro muito comum que eu consigo enxergar, e aí olhando para a jornada como um todo, é basicamente, eu iniciei um negócio, cara, começou o negócio a dar certo, o que eu faço? Pô, vamos vender mais. Aí eu encho de pré-vendedor, encho de comercial, mas só tem um carinha lá no sucesso pegando esses clientes todos. Cara, não dá. Cara, não vai conseguir fazer esse gerenciamento. É o erro mais clichê que existe e não é um erro de empresas ou de projetos de empreendedores pequeno, médio porte, não. Empresas grandes passam por isso. Também. Exatamente. E você, de fato, não ter o seu ICP, né? Quem é o seu cliente ideal? Se você está vendendo para um cliente que não é o seu cliente ideal, cara, ele vai churnar. Então, se você começa... Não que churnar, que é o famoso cancelamento. Churnar, que é o cancelamento, é o cliente cancelar o contrato. Então, não que você vai ficar sempre só vidrado ali no ICP, até porque muitas das vezes isso pode mudar, dependendo do produto que você tem. Mas você tem que entender que essa qualificação é muito importante, tem que ser o seu maior... A sua carteira de clientes parceiros, em maior quantidade, tem que ser seu ICP. Falando disso, a gente entra num assunto muito importante, que era a hora que a gente, né, arrumava umas confusões, né? Venda desalinhada. Nunca ouvi falar. O que é isso? Cara, quando chega uma venda desalinhada lá, eu via muito nessa empresa que a gente trabalhou, é claro, pô, tem um cara que faz uma venda desalinhada, tem um cara que faz 10. Quando tinha uma, a gente era cobrado, deixava dar o churn, que é o cancelamento, e, cara, tchau. Mas, assim, isso que você falou, acho que é muito importante. Tem se a gente tem um CS, um CX, vendedor, com o mínimo de tino de venda ali, ele consegue já até entrando num outro ponto que é reter esse cliente. Né? Pô, ele te explicou isso, mas faltou isso, pô, fica aí com a gente e tal. Porque o cliente é exigente, né? Então ele quer aquilo que ele viu, o que ele não viu ele vai ficar chateado, e aí você vai ter que apresentar e tem uma quebra de expectativa. Como é que é esse lance da venda desalinhada, mais de você, cara, contornar ali, reter e ter dessa quebra de expectativa do cliente? Cara, é algo natural, faz parte do processo, assim. Então, já adianto, quem está vendo a gente aqui fala, poxa, minha empresa é uma empresa que, pô, trabalha em sucesso e a venda vem desalinhada. Cara, acontece em todas as empresas, é normal, até porque, como a gente falou aqui agora, o tempo é muito curto ali de venda, né? Os resultados são diferentes, né? Então, enquanto um tem que vender muito, o outro está tendo que reter também e tudo mais. Então, saiba que é algo que acontece em todas as empresas. E aí a gente precisa ter um alinhamento, né, um acordo entre áreas, que a gente chama ali termo técnico de SLA, para saber que, cara, o cliente tem que ter esse perfil, se ele não tiver, não passa, não vale a pena. Tá, mas passou. O que acontece? Isso está lá dentro de sucesso. Eu sempre defendi a ideia, Marlon, que você não pode deixar isso nítido para o cliente. O cliente chegou, falou que o produto faz X, fala, faz não, te falaram que faz Y? Não, aqui só faz X, pô. E acabou. Não dá. Mentiu. Tu nunca fala não, cara, é igual o teatro improviso. Fala, não, faz sim, pô, vamos entender aqui, vou entender aqui dessa forma, como é que vai ser. Depois, cara, saiu ali da frente do cliente, aí tu chega e tu quebra o teu pau, entendeu? Fala, cara, esse cliente acha que vai cancelar, vou tentar desse jeito, consegue pensar comigo aqui em alguma forma
da gente reter isso? Quer falar com ele de novo? Vamos fazer uma reunião junto? Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu queria muito que esse cara pudesse estar aqui com a gente, que é o nosso Baltinha. E ele, sem dúvida, ia ter a maior propriedade para falar disso, que ele foi responsável da célula junto com a Bárbara. Sim. E ele fazia exatamente isso. Ele chegava, te puxava na salinha e te dava uns porra assim. Caralho, que merda que tu fez. Eu vou tentar, mas eu não prometo, porque tá muito ruim. O cara tá muito chateado. E, pô, enfim, eu sabia que a gente ia ter que falar disso em algum momento, mas a gente pode chamar a Babi, que inclusive tá lá fora. Pra pegar um pouco desse Em um outro momento a gente fala isso, mas é exatamente isso aí que você falou, cara. Concordo 110%. Pô, não pode passar pra essa forma. Cara... Zé, desculpa, só um parêntese. Isso que você tá falando aí, Zé, acho que se linka muito com o que você falou agora há pouco. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu. Então, para você, nessa sua visão, um CS, um analista de CS, ele tem que ser vendedor. Ele tem que ter algum tino de vendas, senão ele não progride na área. Para você é isso? Tem que ter. Não existe hoje. Principalmente com o cenário que a gente tem hoje, né? Então, onde a gente normalmente acaba vendo empresas que o time de marketing já gerou lead pra caramba, já tem muito lead. Basicamente, o time de pré-venda já passou por todos os leads ali umas 3 ou 4 vezes e fala, cara, tá ficando mais difícil aqui, eu vou tentar fazer lead outbound lá em pré-venda. E aí o tempo de conversão é muito maior. A empresa vai ficar sem vender ou vai ficar sem vender menos? Cara, o time de sucesso tem que vender. Ah, mas aqui no meu time de sucesso não tá vendendo. Cara, que venda oportunidades. Nem que seja outra pessoa que venda. Bota pro comercial, então. Bota pro comercial vender um outro produto. Mas a partir do momento que eu tô em contato com o cliente, cara, eu tô todo momento vendendo a ideia do produto ou do serviço que eu tô prestando ali. Eu preciso mostrar os outros produtos que a gente tem. Preciso muito mostrar os outros serviços que a gente tem. E lógico, sucesso tem essa possibilidade de ter essa visão estratégica, que a gente não vai fazer isso com todo mundo. Então, por isso é muito importante ter a criação, a jornada, quando chega no time de sucesso, ter essa jornada muito bem estruturada, para você saber que, ó, esse pessoal aqui eu vou reter. Pô, isso daqui eu vou tentar expandir. Isso aqui eu vou tentar maturar um pouco. E aí eu falo com a pessoa certa, o assunto certo, na hora certa, no momento certo. Basicamente é isso, assim. Certo. Você hoje na Árvore, Zé, a gente teve experiência, né, não sei se você trabalhou na Stone durante um tempo, você tem uma experiência boa aí, né, na implantação de softwares. Hoje você gerencia um time que implementa, né, que evolui o quê? Qual serviço, qual produto? Hoje a gente é uma EdTech, né, então a gente trabalha com escolas de todo o Brasil. É uma plataforma gamificada de leitura, né? Então a gente tem mais de 40 mil livros paradidáticos dentro do nosso acesso. E hoje o nosso cliente parceiro são as escolas, né? E é muito, muito bacana, assim, cara. É um local onde tem uma missão e um valor, assim, que me encanta muito, que me encanta todos os dias, que é muito, muito bem vivido lá. E aí, além dessa parte de gamificação em leitura voltada para os livros paradidáticos, a gente tem um outro produto que é voltado à contextualização social através de jornais. Então, dentro da mesma plataforma, é um módulo que tem jornais do mundo todo. Então, o jornal New York Times, se eu quiser pegar New York Times, pegar jornal do Japão, cara, tem lá na plataforma. E aí já é um outro módulo. Tem um outro módulo que são livros paradidáticos em inglês, totalmente em inglês. Mais um outro módulo. Então, normalmente a escola vem ali com o produto principal, que é o livro paradidático, e aí eu começo a entender, pô, a escola tem ali uma estrutura de bilinguismo, né? Pô, tem aula de inglês, ou então estudo de bilinguismo ali. Pô, e ela não tem ainda um módulo em inglês? Pô, peraí. Assim que eu cheguei como enablement lá, eu comecei a conversar com algumas escolas, e eu pegava feedback de algumas escolas, de alguns clientes, né, de algumas escolas. Aí eu falava, o que vocês acham, o que vocês queriam, né, que a gente tivesse? Poxa, ia ser muito legal se vocês tivessem uma parte, sei lá, com jornais do mundo todo. Tá maluco? A gente tem isso. Tem? Eu falei, tem. Cara, isso não pode acontecer, mano. A partir do momento que o cliente já é seu parceiro,
Cara, ele tem que saber de todos os produtos que você tem. Ele pode não comprar agora, mas ele tem que saber de tudo que ele tem. Ele não pode pensar que você tem uma coisa que ele não sabe nem o nome, entendeu? Então, é aí que está a nossa expansão de produtos, né? Nossa expansão do faturamento dentro do Sucesso lá. Boa. Falando de possíveis concorrentes, né? Que a gente tem várias edtechs hoje. Vocês têm alguém que oferece o mesmo produto, o mesmo serviço que vocês? Temos, acaba tendo, né? Quando a gente entra no mercado de edtech, que é um mercado novo para mim, tá? Uhum. Eu fiquei muito mais tempo em fintechs, assim. Mas a gente vê que existe ali uma concorrência indireta. Então, mesmo que eu tenha a minha empresa, ela é o que a gente chama ali de ferramenta ferramenta complementar que a gente possa ter, né? De conteúdos complementares que a escola tem. Ela faz parte ali, tem ali dentro dela os 40 mil livros paradidáticos. Mas eu tenho uma plataforma que também é complementar, que fala só sobre matemática, gamificação em cima de matemática. Pô, o produto tem nada a ver. Mas a escola, a maioria das escolas ali são escolas pequenas, de pequeno porte, e ela só tem um dinheiro para gastar, ela vai e fala, cara, qual que eu vou escolher aqui? Então, é por isso que a gente chama, é muito presente isso em edtechs, de concorrências indiretas. Sim. Às vezes não é o mesmo produto que eu, mas na hora de escolher para quem eu vou dar um dinheiro, cara, eu posso perder ali aquele cliente, entendeu? Sim. Mas a gente tem sim outras concorrentes que tem algo parecido, né? Mas a gente entende que todos esses complementares, querendo ou não, acabam sendo concorrentes nossos, mesmo que de Perfeito. forma indireta. Pronto. Voltando um pouco para a jornada do cliente, Zé, você me fala em que momento aí que acontece isso. Tem alguns indicadores que são usados para a gente poder entender a jornada do cliente, né? Entender até que ponto a nossa implantação está sendo correta. Tem alguns indicadores, né, como o C7, como o NPS, que são usados nesse meio. Explica para a gente qual que é a diferença entre um e outro, como é que a gente pode usar para que isso contribua na jornada do cliente pós-implantação, né, ou após essa fase inicial dele como cliente da empresa. Beleza. Essas duas métricas, né, a gente chama que são métricas de pesquisa de satisfação, para a gente conseguir medir como é que está a satisfação do cliente usando o nosso produto. O NPS, a gente gosta muito de falar que é uma métrica da empresa como um todo. O que é o NPS? Basicamente, é uma pergunta que diz o quanto você indicaria nosso produto para alguma outra pessoa, né? E aí, essa métrica ali vai até 10, né? E aí, notas 9 e 10 são notas promotoras, notas 7 e 8 são notas neutras, e abaixo de 6 são notas detratoras, e aí você vai tirando ali essa nota final do NPS. Então, entende como a pergunta é muito abrangente, né? Quanto você indicaria o café com lead? Então, é muito, muito abrangente. O C7, eu gosto de trazer a analogia, que é a pesquisa de satisfação do Uber, que é o que você achou do meu atendimento Diogo, o que você achou do Diogo no podcast? O que você achou do Marrom no podcast? Boa. E aí, normalmente, vai de 1 a 5. Então, você está indo muito é uma pesquisa de satisfação muito relacionada já ao analista de forma específica, né? Uma complementa a outra, né? Assim como a gente tem 6 também. Então, o 6 é uma métrica de esforço. Quão difícil foi para você conseguir isso? Quão difícil foi você para contratar o nosso produto? É uma pesquisa de satisfação que tem que ter na parte comercial, entendeu? Então, todas essas pesquisas de satisfação ajudam a gente a ter o sintoma do cliente, se ele está bem, que a gente faz essa analogia, né? Se ele está bem de saúde com o nosso produto ou não. É suficiente? Só isso? Não. É um sintoma. Outro erro, voltando à pergunta anterior. Várias vezes cliente que pega um NPS, dá nota 10, pega um C7, o que você achou do Marlon? Cara, dá 5, que é a nota máxima, o C7 é de 1 a 5. Vai e pede cancelamento. Aí a empresa fica, caraca, que é isso? Tá maluco? Tá. Então, isso é para ser um sintoma que pode medir a saúde do cliente, mas não é suficiente só isso. Fez sentido? Então, algumas das principais métricas de satisfação do cliente seriam C7, NPS, o 6, seriam algumas das principais que você destacaria. Perfeito. Para medir a parte de relacionamento que tem dentro da área de CS.
Entendi. Inclusive, só fazendo um parênteses, Marrom, hoje a gente está inaugurando o quadro, né, com o nosso público que mandou perguntas aqui antes pra gente. Pô, que legal, justamente na minha vez. Obrigado. E essa foi uma pergunta enviada pelo Ramon Carvalho, justamente quais indicadores são importantes na área de CS. Então, Ramon, obrigado pela Boa. pergunta respondida aí. Saudades, amigão. Pô, Boa, Ramonzinho, chama ele pra verdade. cá depois, pô. Ah, a gente tá aqui, não? Vamos chamar, É o fazer aí Ramon de Espírito É o Ramon Santo, de né? Vitória, exatamente. É. Ah, eu pensei que era o... O vendedor? Ramon, é. Era Ramon Carvalho. É o vendedor. Pô, obrigado aí, Ramon. Então, também tá convidado, pode vir pra cá. Vamos embora. Eu queria falar de uma coisa, não sei se é o momento certo, mas pô, o Zé postou o lance do chat GPT hoje lá no LinkedIn, e a Bárbara já trabalha com isso há um tempo, tô tentando entender, já parei pra... Pô, cria uma música de amor pra mim. O cara criou e tal, assim, testando, né? Vocês estão usando isso lá na árvore, de alguma forma? Contextualiza aí esse post dele para o pessoal poder saber o que é. E cara, das integrações que faz com o G Suite, eu toco a bola pra ele, porque o chat GPT eu confesso que não tive tempo ainda pra me aprofundar. Pronto. Cara, vou até parafrasear até o CEO lá da Árvore aí também, se você for assistir, João. Cara, um abraço pra você. Tem 10 minutos livre do teu dia? Usa o chat GPT. Tem 10 minutos, tá? 10 minutos de bobeira? Usa o chat GPT. Já tô adiantando. É a tendência daqui pra frente, assim. Então, quem não tá pegando agora, quem nunca viu, não sei o quê, pô, como é que é? Mas nem sei se isso é real e tal. E, enfim, qualquer tipo de objeção que possa ter, vai ficar para trás. Porque a gente precisa aprender a mexer nisso. Então, lá na Árvore, a gente tá de olho nisso, né? Então, com certeza já tem gente pensando nisso assim, ainda não tem nada na operação, mas a gente já está olhando para esse ponto. Eu já construí um pitch de vendas com auxílio do chat GPT. Hoje, o chat GPT, ele é como se fosse um excelente assistente. Então, ele precisa do teu comando. Quando você dá um comando certo, ele é um excelente assistente para você ali e ele vai tirar um processo operacional que você teria em algum momento. Então, através desse uso, você vai desenvolvendo. E, cara, não para de crescer, né? Então, o post de hoje foi porque já há um tempo o ChatGPT está integrado ao G Suite, né? Então, ali é o Google Drive, quando você tem ali parte de documento, a parte da planilha, a parte do PowerPoint dentro do Google Drive, você já pode baixar essa extensão do Google Chrome, né? Igual com qualquer outra extensão que a gente baixa ali do Google Chrome, extensão ChatGPT. E aí você consegue, utilizando ali a planilha, usar o ChatGPT, por exemplo. Então, ele não vai fazer a planilha para mim, não, né? Cara, dependendo do que você quiser, ele pode fazer. Mas ele escreve? Ele escreve. Puta. Ele escreve. Vai acabar com o emprego de algumas pessoas. Se eu chego para lá e falo, dentro da planilha, trazendo o exemplo, é como se fosse uma fórmula, né? Então eu boto, crie um pitch de estou divulgando meu podcast. Cria um post no LinkedIn que divulgue o episódio de hoje que vai falar sobre o assunto de sucesso do cliente. Enter. Brum, na hora. Mas tá muito grande. Aí você vai e bota. Adapta. Poderia resumir isso em 5... Para ele mesmo. Não é você que faz. Poderia resumir isso em 5 linhas? Bum, na hora. Mas você poderia botar rimado isso? Bum, na hora. É assim. Muito foda. muito doido. E aí você normalmente entrava no site, né, da OpenAI, né, que onde começou a viralizar agora o ChatGPT, mas tem outros inteligências artificiais por aí, mas da OpenAI, o site da OpenAI, que é onde começou a viralizar. Está mais à frente hoje, inclusive, né? E aí você ia digitando lá. Só que com essa integração com o G Suite, tu não precisa ir para lá, cara. Tu já faz isso ali dentro do teu ambiente de trabalho. Eu posso fazer por etapa, por exemplo. Né? Qual fórmula eu uso para ter essa informação em dados aqui? Aí ele fala, índice Corresp. Aí eu vou lá, então, crie com o índice Corresp essa análise de dados. E ele escreve para mim. Exatamente. Muito doido. Hoje, a gente usa... Está sendo muito usado o ChatGPT para escrever documentações simples de programação. Então, quero criar... Viralizou até esse vídeo. Quero criar um jogo da velha em programação, em linguagem, sei lá,
Eu não entendo. Em SQL, o cara já montou a documentação, que tu só pega, bota lá num E o jogo tá um criado. Postman da vida, blum, blum, já foi. Já tá criado o jogo. Esquece. Então, é um excelente assistente até então. Porque ele precisa dos nossos comandos. Por que a gente fala para usar? Porque você tem que treinar a pergunta que você vai fazer para ele. Se você pergunta de um jeito ruim, ele vai te responder de jeito ruim. Essa integração do Google Drive, na parte de slides, quero falar sobre a história, que foi o exemplo do vídeo que eu botei hoje. Quero falar sobre a história do Brasil em 5 slides, quero imagem. Bum, ele montou a apresentação no PowerPoint. Com imagem. Com imagem. Então vem texto, vem a imagem e tá lá, tá pronto. Basicamente é isso, assim. Fenomenal, cara. Absurdo. Cara, cena dos próximos capítulos. Tem muita coisa, ele às vezes fica um pouco lento, às vezes pode aparecer um errinho ou outro. Eu fiz um teste legal. Em algum lugar eu vi que dava pra criar fake news. Aí eu, cria um fake news de sei lá quem. Aí ele já se dava um dia, eu não sei, já não deu. Aí eu fiz um outro lá, faça o anúncio do campeão do BBB 23. Ele, não tem como porque ainda não acabou. Cara, top demais. É surreal, assim. O ChatGPT da OpenAI, ele foi criado ali, ou desenvolvido, se eu não me engano, salvo erro que eu não sei nada de produto, tá, gente? Tô tirando aqui do nada. Mas em setembro de 2021. Então, de setembro de 2021 para cá, ele não tem muita informação. Ele tem... Apesar de já ter muita coisa, né? Ele tem de bilhões de dados, né? Agosto de 2021 para a eternidade, para trás. Só que aí o que eles fizeram espertamente? Tá de graça aqui, tá? Querem usar? E aí você vai atualizando, ele vai pegando dados de todo mundo. Então ele já vai se auto-atualizando. Você mesmo pode chegar e falar, olha, eu quero te atualizar. Hoje, quem tá na final do Big Brother, fulano, ciclano, não sei o que, ele vai falar, obrigado por você ter me atualizado. Então, Foda. é assim que vai andando. E quero aproveitar essa deixa, ô José, agora para falar, voltando um pouco aqui pro lado humano, a gente poder não perder nosso vai espaço. Vai puxar Big Brother. Voltando aqui para esse ponto, quem você acha que vai... Era uma pergunta que eu ia fazer, mas quero agradecer a mais uma seguidora nossa que mandou essa pergunta, e acho muito propícia. É a Gabriela Vitorino. Agradecer pela pergunta, Gabriela. Beijo. Obrigado. Ela perguntou, José, acho que faz total sentido, se você acha que na pandemia, José, como é que o trabalho remoto impactou a atuação, né, do analista de sucesso com os clientes? Mudou? Não mudou? O que mudou? Uhum. Olha, então, falando um pouco até das experiências que eu já tive, né? A gente já tinha uma estrutura dentro da área de sucesso de fazer um atendimento com os clientes de forma remota, né? Então, sim, só quando fosse um cliente estratégico, com uma receita muito alta, você iria lá, iria atrás fazer algum atendimento presencial. Então, já era uma realidade fazer esse atendimento. sim. Então, acredito que esse ponto, e aí eu posso estar até errado, mas trazendo até uma opinião dentro da vivência que eu vi, não teve tanto impacto. Sim. É a interação dentro do time de CS que pode sim ter sofrido um pouco de impacto, né? Internamente, você diz. Sim, exatamente. Então, tem todos os ônus e bônus dessas situações, né? Sim. Que acaba mudando, que acaba acontecendo, mas que mudou, assim, né? Então, como eu consigo pegar uma referência do meu outro colega analista de sucesso dentro desse ponto? Mencionei aqui, por exemplo, o Ari, mencionei aqui a Ju, você estava de frente por Ari, coitado do Ari, porque eu grito pra caramba, várias vezes ele já mandou abaixar a voz. Mas, cara, todo o meu discurso estava perante ao que o Ari falava ali. Sim. E aí, como que eu coloco isso no remoto, visto que, cara, o trabalho remoto, de fato, ali foi uma otimização gigantesca e bem-estar de vida ali para muitos analistas, né? Então, a mudança veio muito dessa parte interna, na minha visão, assim. Boa. E até continuando, ela fez uma dobradinha aqui. Por exemplo, quando a gente foi para 100%, tu tava ainda? Tava. Não lembro. Tá, aí você já tava um pouco mais de um ano, né? Aí, um pouco mais de um ano já na área de CS. Uhum. 2 anos já. Já quase 2 anos. Cara, quais foram, além desse desafio, quais foram os outros desafios que você enfrentou?
porque tu era um cara muito participativo, que gostava de ou dar um treinamento, ou, cara, chamar alguém na salinha pra dar um feedback, pô, fazer alguns ajustes, e vice-versa também. Então, quais foram os desafios que você enfrentou, cara, trabalhando sozinho da sala pro quarto, do quarto pra sala? Sem falar que o Zé era um cara que cultivava um bom relacionamento, Com contribuía todos. o clima, né? Contribuía para o clima Levava todo mundo pra beber. total. Sempre. Com o Zé, né, lá no ambiente, cara, era leveza, era descontração. Certeza de alegria. Exatamente. Eu acho que mudou, né, Zé? Só pra falar que eu paguei eles pra falarem isso. Cara, foi. Gosto de falar que é loucura com doideira, assim, realmente, né? Eu era e sou ainda uma pessoa muito ativa dentro do ambiente de trabalho. Primeiro, que eu sou muito ansioso mesmo, assim. Inclusive, quando se você for perguntar defeito, eu vou falar ansiedade, já deixei certo. Mesmo sendo clichê, porque é muito real. Pô, época de pré-venda, dia de fechamento, eu não sentava na cadeira. Então, era todo momento ali, em pé e tal. Tá fazendo o quê, Zé? Cara, vendo se entrou o cliente, se não entrou. Lembra que teve uma época que a gente tinha que transferir a ligação? Lembro. Tu levantava, tinha que transferir a ligação, ver se a ligação foi transferida, se não foi. Aí Do tinha que ir lá no Diogo. Diogo, tá na sala. Já aceita. Aceita ele, faz a reunião. Pô, que isso. Então, eu tive muito essa movimentação. Não vou falar que foi fácil, foi bem complicado, assim, né? Até porque, um pouco depois dessa adaptação, a empresa onde a gente trabalhava teve um layoff, assim, e aí, cara, foi mais um impacto. Eu tive o privilégio de ficar, mas eu brinco falando, parece que falou, quem é amigo do Zé? Quem levantou a mão? Beleza, sai. Porque foi muito, muito complicado, Todo assim. mundo. Então, Layoff que naquela época ainda era chamado de demissão em massa, Demissão né? em massa. esse layoff é um nome muito pra... Tem que Ferrou, trazer pro inglês, Pô, senão não é startup. senão... Agora tá de boa. É. Mas... Então foi realmente muito difícil. Aí, já pegando um gancho nisso aí, pô, virou, quando você saiu, você saiu porque achou outra oportunidade ou você pediu pra sair? Eu achei uma outra oportunidade. E aí, como é que foi a adaptação? Era home office também? Era home E como é office. que foi a adaptação em outra empresa? Não conheço ninguém, como é que eu vou começar? Cara, aí eu chegava na reunião com energia lá no alto e todo mundo com energia baixa, assim, e eu... Aí, cara, Você cansei na de reunião tomar... você fala na sala de videoconferência, na né? sala de videoconferência, assim, na sala de videoconferência. Por vídeo. E cansei de tomar feedback. Pô, tá chegando muito alto. Vê Muito como feliz, cara. que isso. Pô, vê como é que tá a energia ali e tal. E eu tive que ir me adaptando, tive que... Querendo propor um monte de coisa, né? Porque eu tava em uma empresa nova, em uma área nova para mim também, né? Então, eu entrei todo nesse processo. Então, essa adaptação eu tive que realmente fazer. Como eu tentava suprir ali um pouco essa necessidade, era tentando propor momentos ali, mesmo sendo por videoconferência, né? Hoje, onde eu atuo hoje é o trabalho híbrido, né? Então, primeiro que o escritório lá fica aberto, é no centro aqui do Rio, né? O escritório fica aberto, então vira e mexe, algumas vezes no mês eu vou, e agora todo mês a gente tem algumas datas que a gente tem que ir presencialmente. E querendo ou não, mais uma adaptação, porque nem o presencial hoje é igual ao presencial de antes também. O presencial de hoje está muito associado a relacionamento social também, mais do que você trabalhar. Pô, se eu trabalho em casa todo dia ali só comigo, e eu vou pro presencial, não faz sentido eu ir pro presencial para ficar também parado trabalhando em frente ao computador. Sim. Então, Com certeza. essa estrutura um pouco mudou. E, cara, qualquer empresa tem que ficar se adaptando a essa nova realidade e estudando ali para manter a cultura ali do ambiente, né? Boa. Bom. Respondi ou enrolei? Respondeu bem, respondeu bem. Queria, antes de entrar num tema espinhoso, mas necessário, que eu gosto nem de falar dessa palavra, né? Antes de entrar no famoso churn, foi uma pergunta, né, que foi feita também, né, por mais de uma pessoa, inclusive, Zé, e aqui você colocou na sua pauta, retenção. A gente viu aqui, Zé, o cliente entrou na jornada do cliente, né, ele entrou na empresa, você fez lá a implantação, fez o acompanhamento inicial, respondeu lá o questionário, avaliou a parte dos indicadores, perfeito. E depois, como é que a gente vai estabelecer uma cadência de contatos para esse cliente? Seja para mantê-lo, né, satisfeito com o produto,
seja para depois buscar um cross-sell ou para antecipar uma retenção. E aí? Essa fase de pré-retenção e retenção, Zé, como é que a gente consegue focar nela para a gente cada vez mais, né, evitar ali o futuro churn, né, que é o cancelamento? Uhum. Cara, tem alguns pontos bem legais sobre isso, assim, né? Primeiro, quando a gente fala da jornada do cliente, né, principalmente dentro lá de sucesso, existem várias etapas que tem que ser cumpridas, né? Então, quando eu tenho que falar com esse cliente, qual é a etapa que eu vou fazer uma reunião para apresentar um produto novo, qual eu não vou fazer? Esse conjunto de etapas, conjunto de atividades que eu tenho que fazer com o cliente, a gente chama de playbook. Então, dentro de sucesso, a gente trabalha muito com playbook, trabalha muito com conjunto de atividades, que é através de diferentes estudos, e aí cada empresa tem a sua própria métrica. Qual conjunto de atividades eu tenho que fazer em um determinado período de tempo. E quando o cliente entra num processo de retenção, tem que ter ali um playbook de retenção. Então, quais são as atividades que eu tenho que ter para quando esse cliente está nessa etapa? E a primeira dela é essa etapa de cancelamento. A primeira dela é esse playbook, esse conjunto de atividades ser ativado antes até do cliente pedir esse cancelamento. A melhor forma de você reter um cliente é você antecipar essa retenção. Então, quais são os sintomas que ele vai dando ali para a gente durante a jornada do cliente, que a gente consegue já identificar e já falar que esse cliente aqui, ele está num playbook diferente, está no playbook de retenção. E ali a gente fazer um processo de repente, reciclagem do uso da plataforma que ele faz. De repente, ele entra num processo de análise de usabilidade que a gente tem que entregar para ele, que ele não está ciente. De repente, ele não sabe quantos... Dando um exemplo de uma empresa que trabalha com... Uma empresa que presta serviço para uma empresa que presta serviço para um cliente. Então, de repente, ele não sabe como que está a usabilidade ali da ponta final. Então, depende ali da situação, mas já antecipando, como que eu cuido disso? Primeiro é antecipando essa retenção. Caso o cliente continue com a gente, comece a ter melhorias no resultado, ele sai desse playbook ou não. Então, é uma análise constante desse cliente à parte dos outros clientes. Outro ponto importante também é, de fato, entender ali o cancelamento. Não faz sentido eu manter um cliente que eu sei que vai cancelar daqui a pouco. Né? É muito comum a gente ver um cliente que pede cancelamento. Vou te dar um mês de graça para você ficar. O cara, legal, vou ficar. Passa um mês, cara, cancelamento seguinte. Não pagou aquele mês. Custo de CS, custo de um monte de gente. E o cara foi embora. Então, é realmente entender se de fato existe essa possibilidade. A gente sempre tem que tentar reter, mas é uma área muito consultiva. Né? Assim como a área comercial é muito consultiva. Cara, não vou vender, não vou reter para quem não está fazendo sentido. Né? A área de CS é essa compreensão mútua entre a empresa e o cliente. Você defende que haja pessoas do setor de sucesso, José, só focadas, tipo uma célula de retenção? Você defende isso? Cara, não? Se tem, defendo demais. Eu sei que muitas empresas hoje têm dificuldade financeira de fazer isso, né? Mas tem dados aí, não sei pesquisa, né? Mas a gente consegue reter de 20% a 40% mais quando você tem uma área específica focada em retenção, assim. Então, eu defendo muito, assim. Falando, né, de saúde da carteira, né? Quantos clientes é saudável para um CS? Cara, depende também um pouco do... Qual é o público que eu estou falando, assim, né? Mas, normalmente, um cliente... Se eu tenho uma carteira que é low touch, eu vou ter pouco toque, eu posso ter muito mais clientes, assim. Então, já cheguei... quando eu estava na operação, cheguei a ter 100 clientes dentro da minha carteira de low touch, por exemplo. Uma carteira tech touch, o objetivo dela é escalar. Então, a ideia é ter mais ainda, né? Sim. E conforme eu vou indo aumentando essa aderência de contatos, eu chego ali numa carteira que hoje a gente chama de enterprise, ou chama de high touch, ou chama de estratégico, enfim, onde eu tenho ali 5, 6 clientes, né? Então, isso vai variando, assim, de uma carteira de um cliente low touch pode ser 10 vezes maior do que uma carteira Até por conveniência da empresa, né? Faz mais sentido dar mais atenção pro cliente maior, né? Exatamente. Você consegue escalar, consegue fazer diferentes processos, na verdade,
muito maior. Até mesmo visitar, viajar, Uhum. esses pontos que você não tem não consegue fazer em low touch, tech touch, assim. E o desafio é legal, cara, um jogo bacana, assim, de, cara, como que eu consigo entregar valor com pouco toque, né? Essa é a brincadeira. O CS é um jogo que, cara, tu tem que ficar brincando. Que não é de CS. Que não é o CS. Ficar fazendo ali podcast pra fazer live de como jogar CS. É. Mas esse é o desafio de cada tier. Cada um tem seu próprio desafio também. Porque também, se um cliente do estratégico... Aí, se um cliente do low touch cancela, às vezes eu falo, pô, cara, chato, né? Cancelou. Pô, beleza e tal. Cancela um de estratégico. O cara tem só 5. Um cancela, o cara só tem 4 agora. E esse cancelamento é uma receita gigantesca. Então, é o mesmo escopo. Sucesso, basicamente, são 3 pilares. É reter, expandir e fazer o cliente usar. Reter, expandir e fazer o cliente usar. Ah, mas minha empresa trabalha com isso. Ah, mas a minha carteira é estratégica, master. Não sei. Cara, não importa. É sempre esses 3 pilares. É você reter, você expandir e você ativar, engajar o cliente no uso. Sempre. Não importa a empresa, não importa a área, se você está em onboarding ou em ongoing. Cara, você está sempre olhando para esses 3 pilares principais. Assim. É uma coisa que eu faço muito, não sei se tu faz na sua empresa lá, Diogo, eu vendo muito sucesso. Porque o cliente vê valor nisso. Sim. O cliente vê valor. Pô, vai ter alguém me acompanhando, cara? O que é esse tal de onboarding aí? Né? Para quem não tá habituado. E aí cara, tem que vender. Eu não lembro quem me falou, foi na empresa que a gente trabalhou junto, eu não lembro quem falou agora. Ele falou, cara, vende o sucesso, irmão. Tinha um que falava, esse eu tenho certeza que falava, Fábio. Mas antes dele teve um que falou, cara, tem que vender o sucesso. Sucesso é super importante, cara. Vende o sucesso, a gente vai acompanhar esse cara até ele sair ou ficar para sempre. Lembra daquela uma venda sua, que eu entrei na ligação com a mulher, fiquei 3 horas com... Lembro, claro, perfeitamente, com ela. lembro. Pô, ali tu já vai no desenrolo, cara. Tu já vai... Sim. Não, mas tu vai estar comigo. Nem sei se... Pô, tu vai estar comigo, pô, relaxa. Depois eu me viro aqui dentro e tal. E já vai fazendo. Cara, são áreas dependentes, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Que é muito falada. Cara, é a diferença do tênis pro frescobol. Cara, os dois trabalham com raquete e com bola. Só que um quer ferrar o outro, um quer fazer ponto do outro, e o outro tá jogando pro outro ficar atacando junto. Cara, tem que ser frescobol, mano. Muito boa, cara. Tem que ser frescobol. Não pode deixar a bola cair. Cara, é um com o outro jogando junto, entendeu? Isso Se aí. não for isso, mano, não rola. Esquece. Muito bom. Cara, eu vou reverter a ordem da pergunta. Eu vou aproveitar essa deixa do José para fazer uma pergunta muito sobre isso, José. Inclusive, também quero agradecer. Essa pergunta foi enviada pelo nosso seguidor, grande Bernard Viegas. Pô, saudade, Vasco. Ó, segunda-feira, se quiser ir lá ver o jogo do Vasco, tamo junto. Ele perguntou, e eu acho que é muito pertinente, José. Você que tem bagagem comercial e sucesso, né? Como é que a gente consegue cada vez mais alinhar os dois times? A gente sabe que tem muitos atritos, né? Venda desalinhada, às vezes um cancelamento que poderia ser revertido, né? Às vezes, enfim, tem muitas etapas, né, que nessa passagem de bastão causa atritos numa área e numa outra. Como é que a gente consegue deixar os dois times cada vez mais integrados, né? Proporcionar um alinhamento cada vez melhor? Ou não tem como? Diogo, não tem como. É melhor cada um cuidar da sua área mesmo, a gestão que se vira ali internamente e vamos que vamos. Não, tem que ter essa conversa, tem que ter esse alinhamento frequente. Eu acho que uma das primeiras formas é essa, um alinhamento frequente de discurso dos dois, de qualificação desse cliente que pode entrar e que não pode também. Essa troca constante, até mesmo depois da venda, sabe? Como o próprio exemplo que o Marrom deu, do nosso querido Balta, de chegar e falar, ó, Catu, tô com esse cliente aqui, não tá mais contigo, não tô pedindo para você fazer nada, Marrom. Não tô pedindo para você fazer nada, mas só tô avisando, informando e tudo mais. Esse alinhamento ele tem que ser muito frequente e é essencial. E aí, cara, como eu faço isso? Poxa, pega um ponto focal de alguém do time de CS, pega um ponto focal do time de comercial e bota para eles conversarem todo mês, sabe? Bota para conversar. E não é a liderança, aí também esse é outro ponto. Pega a liderança do CS para conversar com a liderança
do comercial. Cara, o pessoal não tá na operação, não sabe como é que é. Sim. Pega ali a operação mesmo, envolve esse pessoal. Lembrando aqui do querido convidado, do Bruno Toguin, também morrendo de saudade, que teve aqui do ano passado. Mas, pô, time de... Você que faz a gestão do time de sucesso, faz a gestão do time comercial, chama um time de gente para proporcionar ali dinâmicas coletivas dos dois times, né? Que a gente chama de team building. Famoso tio build. Sim. Caraca. Team building. Muito bom. Entre Pô. comercial e sucesso. Entre comercial e sucesso. Boa. Então, a gente teve da Nunca- máquina de vendas, mas a gente teve da máquina de vendas, do sucesso, a gente não teve da máquina duas de áreas crescimento, juntas. né? Sim, Que sim. a máquina de crescimento são as duas áreas. Isso. Cara, e sucesso É tá... boa, José. Sucesso é uma área que tá com várias áreas, assim. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu falo com o comercial e tem essa relação de dependência, eu falo também com o financeiro, porque se o cliente está inadimplente, isso vai ficar caindo no time de sucesso, querendo ou não. Eu tenho contato com o time de suporte lá de produto, porque às vezes eu pego feedback, eu tenho que falar com o time de produto. Aí eu também tenho um time comercial. Cara, a área de sucesso, ela tá envolvida em diferentes outras áreas, assim. É muito comum você chegar... Eu uso isso até mesmo no meu time. Pô, alguém falando alguma coisa lá, dentro de alguma reunião, e a pessoa da empresa conhece essa pessoa do meu time. Fala, você sabia que ela te conhecia? Pô, não sabia. Você que é do meu time, conhecia ela? Pô, não conhecia. Por que ela te conhece? Porque você está no meio de várias outras áreas vinculadas ali. Então, querendo ou não, uma área que tem muito olhar ali, porque embora cancelamento não seja culpa de sucesso, um cancelamento é culpa de ter que olhar para toda a empresa, mas é lá que vai chegar essa informação. Uma expansão de um produto novo, cara, é lá que vai chegar a informação se esse produto novo está funcionando para clientes que já são parceiros nossos ou não, ou se só está fazendo melhor resultado com um cliente que ainda não é parceiro. Então, essas dinâmicas tem que ter nessas áreas que são correlacionadas. Era muito legal quando chegava o Zé, a Mari Duarte, passava, vinha andando assim no corredor, aí o time comercial já falava Sinal de problema, né? Tá Lá chegando. vem Charlie. Sinto cheiro de Charlie, era muito bom. Mário Duarte não botou nenhuma pergunta, eu vou ficar muito chateado com você, minha amiga, se não tiver pergunta aqui. E falando agora de churn mesmo, Zé. Cara, cancelou, você entendeu, você tentou reter, de repente na retenção você viu que de fato era melhor mesmo para aquele cliente cancelar. E quando isso acontece aos montes, quando você está vendo que o churn está crescendo, cada vez mais cliente está cancelando, às vezes é um motivo específico, né, que é mais representativo, às vezes são motivos diversos, e aí decide-se construir a jornada do cliente depois que o churn já está alto. E aí? É o momento? Isso nunca aconteceu, eu nunca vi. É sempre assim. Ih, gente, pô, entrou 20 clientes, saiu 19. O que aconteceu? Só tem um agora. Cara, eu acho que a gente tem esse entendimento muito de que, por ser startup, eu posso iniciar as coisas com muito mínimo e acaba não tendo olhos ali, não querendo ver um possível problema que acontece, que tá para acontecer, né? Então, primeiro, já adiantando, pô, minha empresa é pequena ainda e tudo mais, mas, cara, já saiba que se sua empresa está crescendo, cara, que a área de sucesso acompanhe o crescimento da área comercial. Isso é um primeiro ponto. Não precisa ser 1 para 1, mas tem que crescer junto. Senão é um saco sem fundo. Porque não dá conta. É muito processo operacional ali para a gente falar. Outro ponto. Entender esses cancelamentos, né? Fazer uma análise de dados para entender, será que esses clientes que estão cancelando agora, eles entraram no mesmo período? Então, vou dar um exemplo. Tem muita empresa que, infelizmente, na época de pandemia, muitas empresas perderam clientes e muitas empresas ganharam clientes, né? Vamos dar o exemplo... Sim. Até o CEO da empresa onde a gente trabalhava falava isso. Cara, sou vendedor de máscara. O cara nadou de braçada na parada. O cara começou a vender máscara como um doido na pandemia. Sim. Só que a pandemia não vai ficar para sempre, filho. Aí você contratou um monte de gente para vender máscara. Acabou a pandemia. Esse pessoal que tava vendo ali a máscara como essencial, agora fala, agora eu não uso mais isso aqui, não preciso. Porque Eu sou enfermeira, a vacina chegou. E aí?
Então, tem que crescer junto, porque se chegasse nesse processo e o time estivesse crescendo junto, eu teria mais possibilidades ali de tentar reter e de ir entregando valor durante esse processo, né? Agora, o cliente cancelou. Cara, acabou. Eu analisei e entendi se tinha algum padrão. Tenho que tentar encontrar algum padrão para consertar. Mas não é porque ele cancelou que acabou e nunca mais vou falar com ele. Cara, também tem que ter um playbook de clientes que já cancelaram. Como eu consigo alimentar ele de informação para ele voltar lá no pré-venda? Uma vez que o cliente entrou num funil de vendas, um lead entrou no funil de venda, ele nunca mais sai. Ele não pode sair. Gente, e a gente tá falando de uma coisa aqui, cara, super importante, que a gente tá falando do inbound, tá? É do cliente que chega pra gente, cara, que teve um mero interesse, ele leu algum artigo, conhece. Só que a gente ainda pode se aprofundar ainda mais, Diogo, nos clientes outbound. Hoje eu tô fazendo um trabalho muito out. E aí, cara, vai ficar mais difícil ainda, porque quando chega lá na ponta, né, se ficar alguma coisa pelo meio do caminho, aí que o caldo entorna de vez. Porque a gente está falando tem um inbound e tem um outbound. Agora, só para a gente fazer a perguntinha aqui do nosso querido Doguinha, rei do churn. tô brincando. Ele perguntou, já atrelado a isso, quais são as maiores dificuldades? Quais são as maiores dificuldades até que você vê no seu time? Quais são os maiores desafios de um time de CX, de CS, de sucesso do cliente? Uhum. Cara, a gente está todo momento, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma visão estratégica de negócio muito, muito boa, tem muito processo operacional que a gente também tem que fazer no dia a dia, assim. Então, não importa que eu tenha ali uma estratégia ótima para usar com alguns clientes, cara, mas eu tenho que falar com todos eles. Então, eu tenho que sempre passar a carteira. Passar pela carteira de parceiros que eu sou o gerente responsável, por exemplo. Então, você conseguir administrar vários pratos ao mesmo tempo, você tem que ver a sua carteira do cliente, cara, qual está indo muito bem, porque você tem que expandir, mas você também tem que reter, e esse cliente do nada começou a ficar inadimplente, e aí eu fiz um projeto muito legal de engajamento com esse cliente aqui, mas aí tomei tanto tempo que eu não falei com esse outro cliente aqui, aí ele foi desengajando e cancelando. Então, esse é um dos maiores desafios que o time de CS tem hoje, né? Eu gosto de falar que qualquer área de sucesso tem algumas habilidades que vai ter sempre. Então, vender é uma delas, reter é uma delas, ter didática é uma outra, ter conhecimento do mercado onde você está trabalhando. E aí tem gente que é muito bom em vender, mas é péssimo em reter. Eu sou péssimo em reter. Então, como que eu consigo aprender pelo menos o básico da retenção para eu ganhar ali na venda, por exemplo, né? Sim. Como que eu consigo manter o básico da didática? Não sou muito bom na forma didática de mostrar a informação, mas em contrapartida, para reter, eu tenho muito argumento de retenção. É encontrar ali de forma que você consiga equilibrar essas habilidades essenciais, assim. Então, para mim, esses são os maiores desafios. Muita função que o time de sucesso tem hoje. Conforme você tem um time maior de sucesso, isso vai até ser dividido um pouco, mas é raro ainda. Então, saiu recentemente uma pesquisa que fizeram de o cenário de sucesso no Brasil, e a maioria das empresas informaram que o time de sucesso deles tem 2 anos. Cara, é tudo muito recente. 49% das empresas que responderam a essa pesquisa falaram que tem uma área de sucesso só há 2 anos. E se você entra, você vai ver que, na verdade, a área de sucesso, na verdade, é uma área de suporte, de atendimento. Uhum. E não uma área de sucesso, de fato, que é um outro escopo, né? Tão importante quanto a área de atendimento, quanto a área de suporte, quanto a área de CX, que a gente chama também, mas é um outro escopo. Um é escopo reativo, outro é escopo totalmente ativo. Então, poucas empresas têm ainda budget para isso, têm dinheiro para isso. Boa. Uma pergunta. Como é que a gente consegue explicar para a galera e como é que a gente consegue explicar para o cliente qual a diferença entre atendimento, suporte e sucesso? Porque o cliente não quer saber. Se ele tiver que reclamar comigo, ele vai reclamar também que eu vendi. Ele quer falar com alguém. Exatamente.
a área de sucesso do cliente, né? A gente já está falando que CS, infelizmente eles botam inglês em tudo, que é Customer Success, né? Sim. Então, é uma área onde todo o escopo de trabalho é ativo. É uma área que tem a visão estratégica para atender aqueles 3 pilares que eu falei. Ativação, né, engajamento na plataforma, retenção e expansão. Hoje, quando a gente entra para um time e aí botando em inglês de CX, que é Customer Experience, é uma área que normalmente tem um escopo um pouco mais reativo, é onde fica ali, às vezes, o time de atendimento, que tem algum problema no meu produto, tem algum problema na plataforma, esse cliente vai no time de atendimento e para resolver ali aquele problema que teve na plataforma. É o time que entende, de forma reativa, recebe ali todas as solicitações do cliente, tanto de problema na plataforma, quanto de feedback, e vai consertando ali aquele problema, ou escalando para o time de produto, categorizando esses chamados, até para gerar dados também para toda a empresa do que tá chegando dali, né, para o time de experiência. Basicamente, a principal diferença é essa. Um é escopo ativo, CS é escopo ativo, sempre entrando em contato com o cliente de forma estratégica com um objetivo. Outro é um escopo um pouco mais reativo, sempre recebendo ali demanda, recebendo feedbacks e gerando esses dados que chegam de lá. Sou CS e tô recebendo atendimento toda hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que tá errado. Basicamente é isso. Ou então se vira nos 30, faz os dois. Você tem que reeducar seu cliente. Eu não sabia dessa diferença de CX para CS. Não sabia. Fiquei sabendo agora. Isso tem que estar muito bem dividido. E é difícil, tá? Não é fácil também, assim, de uma hora para outra. Mas CS tem que educar a sua carteira de clientes para isso. Pô, tem algum problema na plataforma? Cara, não é comigo. É com o CX. Ponto. Boa. Quem está acompanhando a gente, Zé, assim como a área de CS ela é muito nova, né, os cargos dentro de CS também são muito novos, né? O analista, o CS Enablement, né, o supervisor, tudo isso é muito recente também. Sei que é um cara que já tem, né, uma experiência muito boa já acumulada. Para quem não conhecia essa área, de repente quem pode se interessar, pesquisar um pouco mais, até se identifica, né, se identificou com você falando aqui, o que você recomendaria para esse pessoal, Zé, que gostaria de conhecer um pouco mais, até se de repente se preparar? Cursos que você recomendaria, né, seja habilidades, né, empresas que ofertam aí, né, eventos, né, workshops, que é bom para o networking, né, agora pós-pandemia. Uma dica aí, pessoal, networking nos workshops aí, eventos, feiras, ficou cada vez mais importante. O que você recomendaria para o pessoal poder cada vez mais conhecer CS, Zé, e aprender até se identificar com essa nova área? Não, perfeito. Cara, é uma área nova e aí todo momento ela está se desenvolvendo e aparecendo ali novos escopos, né? Então, isso é muito legal se você está querendo começar agora em CS, provavelmente você vai aprender e provavelmente você vai ter que descobrir coisas daqui a pouco já, né? Então, algumas dicas que eu trago aqui. Entra lá na Resultados Digitais da RD, tem um curso da Universidade da RD, um curso de sucesso do cliente que ele, para mim, é o melhor curso foi um curso que eu fiz, o melhor curso que tem sobre sucesso do cliente. A Resultados Digitais, ela ouso dizer aí, uma das maiores, se não a maior empresa referência e sucesso do cliente que tem, né? Então, olha lá esses cursos, dá uma estudada por lá. Tem o livro Customer Success, né? Esse livro também é um livro muito... explica um pouco ali das métricas, explica um pouco ali dos principais escopos que tem dentro da área de sucesso. E aí está começando a aparecer algumas consultorias de sucesso do cliente agora, né? Então, o CS Academy, por exemplo, é uma consultoria que está tendo bastante divulgação, assim, vira e mexe, eles proporcionam eventos, proporcionam workshops. Na época da pandemia, proporcionaram alguns virtuais, assim. É muito legal acompanhar esse conteúdo. Me chama no LinkedIn também, vamos conversar, pelo amor de Deus. Fazer um bench. Fazer um bench, vamos conversar, super disposto, é uma área que eu gosto bastante mesmo. Enfim, essas são as principais dicas. Existe uma plataforma específica que o time interno de sucesso do cliente tem que utilizar, né? Então, onde eu faço meu gerenciamento dos clientes? Cara, dentro de alguma plataforma. E aí existe uma plataforma brasileira que é o Sense Data,
eles são excelentes ali para gerar conteúdo. Eu vi Sensidata que é um CRM também. É isso? é o CRM voltado para Pra sucesso sucesso do cliente. Boa. É uma plataforma brasileira, muito legal, assim. Eles botam vários conteúdos bem Quais são bacanas. os CRM que você usou que você gostou, Zé? Fala aí, o que você gostou? Cara, Sensidata é o principal, assim. Por sinal, vou começar até a cobrar esses caras, porque eu sempre tô São, falando. são os sensinhos. Pô, cara, Sensidata pra mim é a melhor plataforma, né? Já usei algumas outras, usei Pipefy, por exemplo, usei Hub, mas Sensidata é muito para sucesso, assim, né? E resultados digitais agora é RD Station, né? A resultados digitais. A galera poder procurar também direitinho. Exatamente. RD Station, se não me engano, é o nome Da plataforma, da ferramenta, né? da Da ferramenta ferramenta, como um todo. é. Eles têm ali uma plataforma de marketing, agora tem um Sim. CRM de vendas. Não sei se tentam adaptar algo para sucesso. Isso é muito comum também, tentar pegar uma plataforma de vendas e botar para sucesso. Vai dar errado. Sim. Então, mas eles têm toda uma estrutura de sucesso ali muito, muito bacana. Assim. Falando de CRM, a Bárbara, que acompanha a gente, a Bárbara Morgs, pô, dá um abraço pra ela, que ela tá sempre dando moral pra gente. Ela perguntou assim, cara, o que mais brilha o olho do cliente, cara? Só chamar pelo nome ou o CRM também ou que a gente vendeu, ou que você, cara, tá apresentando ali, que chama a atenção dele, que brilha o olho dele, nesse momento de transição. Ouso dizer assim que quando você tem um atendimento muito bom, o cliente passa pano para alguns problemas que a plataforma tem. Então eu diria que esse seria o principal. Pô, essa plataforma não é muito boa. Pô, tem esse aqui. Pô, mas o Diogo, cara, o cara tá aqui comigo, tá Todo falando. dia. Todo dia tá falando aqui, tal. Ele tá tentando. Eu já apontei esse erro aqui para ele já escalou ali. Então o relacionamento ali, ele. São igualmente importantes. Mas eu acho que eu ter um produto muito bom e não ter um relacionamento, eu posso perder mais clientes do que se eu tiver o papel inverso. Isso é uma... Talvez seja uma verdade absoluta. Me corrija se eu estiver errado. Talvez a gente consiga manter um cara dentro de casa com plataformas superiores, vamos dizer assim, ou que entrega um pouco mais do que a gente. Porque aquele cara não quer abandonar o atendimento que ele está tendo ali. Com certeza. Ele vai passar pano para aquilo que não é tão importante, claro, né? Aquilo que não é o essencial da plataforma. Sim. Mas isso aí acontece bastante mesmo. Cara, com certeza ali. Isso... A gente vivenciou bastante isso, né? Pô, principalmente quando sua empresa então faz eventos para os clientes, assim, e tal. Pô, isso é muito importante, porque ele vivencia um pouco ali da cultura da empresa mesmo, uma fidelização que consegue segurar o cliente, mesmo tendo produtos ali um pouco mais desenvolvidos no mercado. Legal. Bom, antes de finalizar, José, estamos chegando ao final, estamos caminhando aqui na... Passa rápido Mas já? demais. Não. Que isso. Eu vou dormir aqui. Já. Passa rápido. Faz aqui, acho que uma última pergunta, depois a gente faz aquele nosso jogo rápido, nosso pinga-fogo tradicional. Tá bombando, todo mundo comentando bastante. O pessoal mandando perguntas para fazer no jogo rápido final. Acho que um ponto que é importante, não falamos muito sobre isso, né, propositalmente, mas acho que a gente não pode passar por cima, lideranças dentro da área de sucesso do cliente, né? A gente entende, né, que é uma área muito nova, né? Então os gestores, ô José, também provavelmente são pessoas que não têm tanta experiência com gestão, né? Ou se tinham em outra área e estão se adaptando, né, para a gestão do sucesso. Eu tenho, pelo menos, agora me vem à mente, 2 ou 3 conhecidos que são, né, têm uma formação muito boa, né, como gestor comercial, né, gerente, coordenador, diretor e head, e hoje estão, né, como head de sucesso nas suas empresas. Como é que você consegue enxergar, né, nas suas vivências, José, a contribuição das lideranças, né, para a área crescer, para o time ficar mais integrado, né? São muitas áreas dentro do sucesso, a gente viu, né, implantação, né, o ongoing, tem a parte de retenção. Como é que você entende o papel da liderança hoje na estruturação da área de CS? Não só na jornada do cliente, mas para o crescimento do time como um todo. Uma pessoa que hoje está num cargo de gestão, de liderança, e ela tendo ali um scope, de fato, ali, fazendo esse papel de gestão, ela vai conseguir migrar de áreas. Assim. Eu tenho contato de pessoas que não entendem de produto e são gestores de produto, né? E por que isso? Porque é, de fato, um escopo de gerir pessoas, de gerir processos diferente. Óbvio que você tem que
tem que entender da área onde você está. Mas é um escopo diferente do que você chegar ali e precisar estar na operação. Diferente operação de gestão. Erro clichêzaço. A pessoa que... essa pessoa que mais vende? Então ela é líder, pô. Acabou. Não. Tem nada a ver. Se a melhor pessoa de sucesso do cliente. Então ela agora vai liderar o time. Cara, é um outro tipo. Ela pode... Existe crescimento para tudo. Você pode ser um especialista e não ser líder, exatamente. Então, uma pessoa que tem um cargo de gestão, faz de fato ali a gestão, de fato está atuando, liderando, ela vai conseguir migrar ali de áreas não só para sucesso, mas como até para outras. Então, um conhecimento ali de sucesso, um curso que ela faça, uma atualização de mercado sempre estando visível, ela consegue fazer isso muito bem. Acredito que a maior preocupação seja, de fato, eu estou sendo um gestor mesmo? Eu acho que esse é o principal ponto. Assim. Mas isso que até o Bruno tinha comentado também, né? Pois é. Acontece muito, né? Você promoveu especialista, Nunca né? vi. Acontece? Bom, grande José, estamos chegando aqui no final. Quer um Infelizmente. comentário, uma pergunta aí, Marrom? Não, só que passa rápido, né? Passa rápido, voando, voa, né? Isso. Bom, vamos pro nosso jogo rápido. Na É o tal do pinga-fogo. É o pinga-fogo. Pinga-fogo. Bom que o nome que eu tô querendo agora. Que houve ping-pong e pinga-água. A DARF recalculou automaticamente ou tem alguém lá por trás? Polêmica, hein? Código de barra, precisa ou não? Mas antes do pinga-fogo, quero fazer aqui os agradecimentos. Sim. Tem muita coisa pra gente poder falar aqui, É. tá? Primeira coisa, você que tá assistindo a gente, seja no LinkedIn, seja no YouTube, seja no Instagram, para um pouquinho aí, ó. Curte aqui embaixo, segue a gente, se inscreve. Ativa o sininho. Tá vendo esse aviãozinho do Instagram aqui? Manda para um amigo seu, amiga sua, pô. A pessoa que de repente não conhece essa área ou que já tá na área e quer saber um pouco mais. Esse cara aqui sabe muito. Então, É de graça, né? É de graça. é de graça, pois é de graça. Aí, Aproveita enquanto é de graça. Conteúdo aqui, episódio 100% liberado. De graça. Então, segue a gente aí, curte, comenta lá, tá? Divulga para nossos... a gente poder atingir mais pessoas. Quero aqui agradecer, mais uma vez, não é demais falar, nossos parceiros desde o começo. Camila Bellarmino, nossa designer, responsável pelas nossas artes, que está sempre presente conosco. Bellarmino, obrigado. Estúdio Betamax, já falei e repito, melhor estúdio do Brasil. Atendimento, qualidade, equipamentos. Cerveja de graça. Opa, vou ver isso agora, hein? Betamax aqui no Rio de Janeiro. Parceiro, surgiu o primeiro parceiro, Marrom. Primeiro parceiro comercial, hein? Clube da Fala, a Laila liberou, fizemos aqui. Ih, muito bom. Pô, Laila Weintraub, nossa primeira convidada, CEO do Clube da Fala, melhor escola, uma das melhores escolas de oratória do país, falou que se você é seguidor, se você acompanha o Café com Lead, você tem 10% de desconto em qualquer curso do Clube da Fala. Tirou onda. Aula, workshop, evento online que ela promove, cursos, qualquer um. Fala que você segue o Café com Lead, que são 10% na hora, Já era. tá? Finalizando, agradecendo mais uma vez nossos colegas e amigos que compartilham, nos estimulam, dão dicas, críticas, elogios, né? Muito obrigado. Sempre vamos estar abertos a isso. Para finalizar, vamos então para o nosso pinga-fogo. Sempre bom lembrar também que você que tem alguém para indicar ou quer vir aqui, né, quer se convidar, tá super aberto também para bater um papo com a gente. eu já quero voltar, hein? Exatamente. Depois vamos fazer uma roda. A gente bota Zé e Juan Caio. Aí, É uma boa. Aí, Temos que testar esse modelo de, Né? de mesa redonda, Marrom. Boa. É uma boa. Boa. O pessoal sugeriu, acho que super válido. Fechado. Muito bom. Vamos lá então, Zé? Vamos começar aqui nosso pinga-fogo antes da despedida do Zé. tô com medo, hein? Vamos lá. Coisa rápida. Assim, você já conhece, Zé? A gente fala aqui uma frase ou faz uma pergunta, você dá respostas curtas. Tá bom? Pode ser uma palavra só, um trecho curto. Bom. Tá? Aí um objetivo de carreira. Já conquistou vários, mas mais um, vai. Cara, eu quero compartilhar para mais gente ali um pouco do conhecimento que eu tenho e o que eu ainda vou aprender. Assim. Para mim, compartilhar é um dos segredos ali para ser feliz. Boa. Um sonho não realizado ainda. Um sonho não realizado ainda. Eu acho que é fazer isso, formalizar isso de compartilhar, ao mesmo tempo que o objetivo é um sonho que eu tenho.
de conseguir fazer isso, né? Tô tentando fazer ali, divulgando ali alguns conteúdos, mas poder, de fato, ser uma referência ali dentro da área, compartilhando ali esses conhecimentos. Boa. Uma qualidade do Zé. Cara, o que eu falei antes, assim, de habilidade é ser cara de pau. Não ter vergonha. Faz diferença. Acho que é uma qualidade minha. Uma decisão errada, Zé. Cara, ter comprado menos cerveja aqui. Ah, Não, pô, decisão errada, assim, já tive várias, assim, mas eu acho que ter tomado decisões até mesmo em empregos anteriores, desfoquei um pouco ali de um caminho onde eu estava, e aí isso pode ter atrasado um pouco algumas coisas, mas no final eu acredito que tenha dado certo. Mas aceitei algumas coisas ali que poderia ter passado, esperado um pouco mais. e um legado que você quer deixar aí pra quem trabalha contigo, que te acompanha? Cara, saber que eu impulsionei essas pessoas de alguma forma. Assim. Para mim, liderar é impulsionar. Fazer a pessoa chegar aonde ela quer, seja lá onde for. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir incentivar a ela se sentir motivada disso, cara, meu objetivo é esse. Boa. De legal. E um lema, Zé? Vou Lema de vida. parafrasear, que eu gosto bastante, que é o filósofo brasileiro, o Cortella, que ele diz que faça o melhor... Ih, agora esqueci a frase porque eu tô nervoso. Fica tranquilo, Mas tranquilo. fazer o melhor com o que tem, enquanto não tem formas melhores para fazer melhor ainda. Muito bom. Cara, boa. é desse jeito que eu vou levando. Cortelinha. Grande Cortella, é. Muito bom. Amo. José, muito obrigado. Que Foi um agradeço. prazer grande receber você aqui. Demais. Que seja aí, né, um primeiro de muitos papos sobre o sucesso do cliente. Inclusive, tem muita gente convidada nessa área para poder vir nos próximos meses. Vamos combinar as agendas. Tá? Foi um prazer grande te receber. Que você continue cada vez mais sendo referência lá na sua empresa. E, obviamente, o José, um parêntese, ele tem um projeto, Projetos na Prática. Empreendedorismo do José. Depois, numa próxima, fica para o próximo episódio, Próximo, José. aguardem. A gente fala sobre isso. Cenas de próximo capítulo. Muito obrigado, cara. Zé, muito obrigado, cara. Pode fazer suas considerações finais aí. Se quiser deixar um feedback pra gente aqui também, super aberto. Cara, agradeço muito, gostei muito ali dessa experiência. Primeira vez que participo de um podcast, pô. Muito feliz de estar aqui com, cara, 2 grandes amigos, 2 pessoas que eu aprendi muito e que eu quero continuar aprendendo mais ainda. Repito, não é coincidência que a gente está onde a gente está hoje, assim, né? Partindo ali dos mesmos lugares, assim. Então, pô, eu quero agradecer demais. E, pô, me sigam, gente. Me sigam no LinkedIn, chama ali, vamos trocar mais. Como eu falei aqui, eu quero sempre tentar compartilhar algumas informações. Pô, tô aprendendo, tô fazendo isso bem no começo também, então deixem feedbacks para todo esse processo e conta comigo sempre. Show de bola. Pessoal, boa. muito obrigado. Acabou. Café nosso com Lead. terceiro episódio aí do Café com Lead. Tudo que você quiser sobre o mercado de trabalho. É isso.